Eu apenas acompanhei a apuração no domingo, comecei a pensar, comecei a analisar, vi os fatos que ocorreram durante a apuração e cheguei à conclusão de que houve fraude. Eu não tenho efetivamente prova material, porque eles jamais nos dariam acesso. Mas o que eu posso dizer, até pela experiência que eu tenho em cobertura política, é que houve uma fraude descarada. Havia muitos candidatos favoritérrimos, especialmente aqueles que vinham acompanhados de um aval, vamos dizer assim, do presidente Jair Bolsonaro. Não em termos de gravação de vídeo, de apoio e tudo mais, mas gente que sempre se mostrou como apoiador do presidente, como foi o caso do Elias aqui em Fortaleza, e outros, né, como a Gesseli, como outros candidatos. Gente que tinha um potencial muito grande. Então você analisa, vê as paralisações injustificadas, você vê a história do Luiz Perverso Barroso, dizendo que ocorreram invasões, hackers e tudo mais, e uma tibieza nas respostas. Aí você fica analisando, né? E eu fui checar que tipo de programa eles usavam, descobri que há anos eles usam o Linux, e eu, particularmente, não conheço o sistema operacional, mas a gente sabe que existem outros sistemas, e esse é aberto, esse é grátis. Gente, você gasta 28 milhões de reais para contratar a nuvem da Oracle, mas você usa um programa de computador aberto como o Linux? Muito estranho. Segundo fator, que na verdade foi o primeiro, que já me acendeu a luzinha amarela, quando o Barroso anunciou, um tempo atrás, que a apuração seria concentrada na sala computacional do TSE. Muito estranho. Todas as eleições municipais, especialmente, eu cobri eleição durante a minha vida inteira. E as apurações eram sempre concentradas nos tribunais regionais eleitorais. Qual o interesse? E a minha análise é uma suposição, né? Eu não digo para ninguém, é teoria da conspiração, não, é uma suposição, porque você vai ligando os pontos e você vê o tipo de atitude do Luiz Perverso Barroso, que é um tiranete dentro do TSE, não permite ser questionado, a imprensa corrobora com as informações do Luiz Perverso Barroso, o tiranete do TSE, e os institutos de pesquisa finalmente acertaram as previsões. Eu não tenho dúvida, esse planejamento foi aprimorado a partir do dia 29 de outubro de 2018, um dia após a vitória no segundo turno do presidente Jair Bolsonaro. Está na cara que foi fraude. Eles têm os dados de todo mundo, eles sabem quem tem espaço na rede social, quem reverbera nas redes sociais. É muito fácil. Se eles me acham, se eles acham o Elias, acham a Paula Marisa, eles acham todo mundo. Você acha realmente que eles não iam ter ali uma listinha de esses não podem ser eleitos? Por quê? Vereadores de base, apoiadores do presidente Bolsonaro, é meio caminho andado para uma reeleição de primeiro turno. Mas o mais interessante foi que a mídia imediatamente saiu em defesa do TSE, não se preocupa em investigar as denúncias de fraude, e foram muitas, candidatos principalmente, que se sentiram lesados. Teve denúncia de candidata que estava com 1.111 votos, você viu aí, esse vídeo circulou por todo o território brasileiro, e que terminou com 58 votos, e outras coisas mais. Teve gente que votou em si mesmo e nem o voto apareceu na contagem final, e você não tem como comprovar. Ou melhor, essa pessoa até tem, porque ela conseguiu os boletins de urna, né? E isso eu vou fazer agora na eleição de domingo. Eu vou fazer questão de votar no horário que eu sempre voto, e no final da tarde, 10:05, eu vou lá para a escola para fotografar, pelo menos, os boletins de urna que devem ser expostos nas unidades onde ocorreram a eleição, os votos. Chancelaram, é um conluio, né? Eu não tenho dúvida de que essa é a palavra, é um conluio para recredibilizar a mídia, que perdeu e continua sem o menor crédito junto à população, recredibilizar os institutos de pesquisa, que erraram tudo em 2018, e principalmente para
equalizar os poderes. Foi esse o termo que eu vou falar do jeito que eu falo nas minhas lives. O porco no rolete do Rodrigo Maia, né, definiu logo após a tal da coletiva do presidente do TSE, Luiz Perverso Barroso, o tirano. Né? Então, hoje o César Maia veio com a mesma linguagem, houve um reequilíbrio de forças. Sabe por quê? Porque eles acreditam realmente que os eleitores do Bolsonaro são trouxas, que os eleitores brasileiros são trouxas. Né? E aí, a minha dedução eles precisavam de um test drive, fizeram nesta eleição, para assegurar que a gente tenha apenas 2 candidatos no segundo turno em 2022. Esses candidatos quais são, Regina? João Dória, que trabalha para a China, e Imbeciro Gomes, que trabalha para a China, inclusive recebe salário da China. Né? Então, eu não tenho dúvida que a narrativa vai ser que o presidente Bolsonaro, mesmo com a alta nas pesquisas, não vai chegar lá, porque eles vão desviar os votos a partir destes aplicativos, desses programas computacionais que mudam, transferem votos de quem está bem cotado para outros. Eu não tenho dúvida. E nós vamos acabar tendo que escolher entre o roto e o esfarrapado, que é entre Ciro e João Dória. Por que, Regina, que você diz isso? É simples. A maioria dos eleitores paulistas estava indignado com o Covas. Indignados. Você é paulista, você sabe disso. Um cara que cavou cova, disse que o pessoal ia morrer se não ficasse em casa, se não usasse máscara, se não obedecesse, se não demitiu um monte de gente, provocou a demissão de um monte de gente, mas ele está lá morrendo, né? Deus é justo. Então, ele não chegaria ao segundo turno. Da mesma forma que no Rio de Janeiro, Eduardo Paes pertence ao DEM do Rodrigo Porco no Rolete Botafogo Maia. Está lá no segundo turno. Tem gente imbecil no Rio de Janeiro, na minha terra, infelizmente, que pensa assim, o Eduardo Paes rouba, mas faz. Mas eu estou lembrando o tempo inteiro a essas pessoas que quem vota em bandido é cúmplice, é criminoso também. Tem que tomar um mínimo de vergonha na cara e tem que se esconder, ou então se exponha e diga, eu votei no Eduardo Paes, eu sou bandido igual a ele, eu tenho os mesmos princípios amorais do Eduardo Paes. Aí sim as pessoas vão tirar o joio do trigo. Né? Em São Paulo, o único que Covas conseguiria derrotar seria o Boulos. Líquido e certo isso. Então eles precisavam jogar o Covas no segundo turno e o Boulos no segundo turno. Tenho certeza que ali, pelo andar da carruagem, o segundo turno seria entre Márcio França e Celso Russomano. O que me deixa muito indignada, eu não gosto de nenhum dos dois. Um porque é claramente comunista declarado e o outro porque a gente tem diversas suspeitas da falta de caráter. O que acontece? Esses dois se calaram com muita rapidez, da mesma forma que os deputados e senadores aceitaram muito rapidamente a decisão das urnas. Isso não te parece estranho, não? Não era para quem apostou em determinados candidatos tá suspeito, né? Tá esquisito isso aqui e tal, mas todo mundo chancelou o resultado das urnas. Isso é uma vergonha. É uma vergonha que o brasileiro tenha esse tipo de representatividade partidária. Devia estar todo mundo questionando. O Eduardo até questionou, né? Mesmo porque ele foi muito questionado. Ele conseguiu eleger lá a vereadora dele? Beleza, ótimo. Mas o principal é dar clareza ao processo eleitoral. E nós não temos nenhuma publicidade. As urnas já foram manobradas em algum momento lá, uma urna aqui, outra urna acolá. Mas imagina, um sistema que tem mais de 400 mil urnas espalhadas pelo Brasil, imagina. É claro que eles iam aprimorar isso. E o computador central, minha querida. É tão fácil você demarcar ali quem é que é favorito no Ceará, no Rio de Janeiro, em Manaus. Só pessoas que realmente tiveram um volume de votos muito acentuado, como é o caso lá de Belém do Pará, o delegado federal Iguchi, né? Ele conseguiu chegar no segundo turno, vai disputar com um cara do PSOL, um tal de Edmilson, e é bom que o pessoal de Belém do Pará vá em massa votar no delegado federal. Pelo menos a gente vai ter ali um cara que já trabalhou na Lava Jato, é um cara que é economista, eu entrevistei ele aqui nas minhas lives,
tive o prazer de conhecer, é um cara que tem bons propósitos, tem uma boa equipe. Tenho certeza que o povo do Pará, que vota tão errado, que mantém oligarquias como a dos Barbalho, vai ter a oportunidade de ganhar um grande prefeito votando em massa, massivamente no Egus, porque essa é a única forma. Foi exatamente isso que impediu a derrota do presidente Bolsonaro. Ele recebeu uma avalanche de votos em 2018. Ganhou no primeiro turno. Mas como eles já sabiam o que estava acontecendo, eu sempre cobri eleição e sempre trabalhei em campanha eleitoral. A pesquisa eleitoral, ela atende às necessidades do cliente. Tem a pesquisa real e tem a pesquisa fake. E eles divulgam aquela que interessa, né? É assim, não se iludam, não se enganem. E aí, simplesmente, ele recebeu uma avalanche de votos, mas antes eles estavam ali meio que preparados. Já havia a apuração na sala secreta do TSE, então, certamente, para cada 5 votos, a partir de um determinado número, porque eles não podiam imaginar que o presidente tivesse 74, 75 milhões de votos. Num primeiro turno, a partir de um determinado volume de votos, eles começaram a tirar para botar o Andrade, para poder dar uma narrativa de que o país estava dividido, enquanto o país nunca esteve dividido. Quando o presidente Bolsonaro colocou o nome dele para a presidência e começou a falar pelo Brasil inteiro, principalmente a partir do slogan de campanha que ele tirou da Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. E as pessoas acreditaram na verdade que ele dizia e começaram a tentar se libertar. Mas erraram muito na escolha dos parlamentares. Muitos arrivistas entraram, infelizmente, muitos arrivistas entraram, e a gente está vendo aí. Eu hoje questionei numa live que eu fiz mais cedo, com a Liz Macedo, o seguinte: onde estavam os deputados de base do presidente quando logo em 2019 assumiram os seus cargos, não propuseram logo uma reforma eleitoral? Onde estavam eles que não pediram logo o voto impresso, já pensando em 2022? O que ficaram fazendo? Viajando, curtindo o poder, beleza, estou surfando na onda e estou fazendo live aqui direto do salão da Câmara. Esses caras agora estão, barata voa. Eles estão barata voa, porque querem e sabem exatamente que o dele está na reta. Porque certamente, com esse aplicativo, com esse programa de computador, nem vou chamar de aplicativo, com esse programa de computador, eles vão perder os seus lindos e caros mandatos. É a única saída. Se você não pode votar com cédula de papel, você tem que ter um comprovante. É urgente. Isso não é de agora. O presidente já tinha conseguido aprovar a lei do voto impresso, e esses deputados e senadores nunca brigaram com o STF por conta dessa lei. Afinal de contas, para que serve um Congresso com representação popular? Para que o TSE diga que qualquer PEC, qualquer proposta de emenda constitucional não vale? É só isso? E aí todo mundo fica lá caladinho, quietinho? Né? Sem o voto impresso, o presidente Jair Bolsonaro não será reeleito. Lamento, mas é verdade. Eles querem exatamente botar 2 servidores da China. O Covas vai mal das pernas, mas vai ser eleito, porque o Dória tem um trato com o TSE. Então, ele está assegurado. O inimigo, nesse momento, é o lobo mau do Boulos, né? Então, a eleição dele está líquida e certa. Mesmo que haja 70% de abstenção, o Covas será reconduzido à prefeitura. Ele não dura 6 meses, porque ele está cadavérico. Ele tem uma doença grave, gravíssima. Ele está morrendo, só não vê quem não quer. Quem já cobriu o hospital, como eu cobri, cansei de cobrir hospital de câncer, hospital de HIV. Eu já cobri, eu já trabalhei no Canal Saúde, já vi muita gente morrendo de câncer na minha frente, cara. É uma coisa horrorosa. E o Covas está lá. E o Covas tem um vice, que é do MDB. Jogada de mestre do Dória. Porque o cara assume, se o cara não morrer, pelo menos por fraqueza, ele se ausenta. E o MDB controla a maior prefeitura do estado de São Paulo e a maior cidade do país. PMDB, que agora é MDB, se associa ao PSDB na campanha de 2002.
O MDB fez, se não me engano, 776, mais de 700 prefeituras. O MDB se cacifou de novo como o maior partido. Como dizia aquele editor, tem capilaridade. Se associando ao Dória, o Dória terá muito apoio em diversas cidades. E ele é boa lábia, ele vem com aquela postura e tal, é um grande vendedor. Como eu digo sempre, ele é um gigolô, cafetão, que sempre viveu, a indústria dele qual é? Vender interesses de empresários ou políticos. Quando ele foi entrar para a política, ele simplesmente viu, opa, encurtei o negócio, agora tratam direto comigo. Vai ter essa possibilidade. E a esquerda vai de quê? Vai de PDT, de Imbecilo Gomes. E aí, a esquerda, porque o PT já não existe mais. Não existe mais. E nem o PSOL tem força para isso. Basta a gente ver as cagadas. O PSOL agora, Marcelo Freixo, né, que é o líder do PSOL no Rio de Janeiro, declarou apoio ao bandido do Eduardo Paes. Olha o nível. Lá em Pernambuco, a escolha foi entre o ruim e o pior, que está entre uma prima e um primo. Um é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, daquele bandido que foi Eduardo Campos, com a outra do PT. Eu aconselho o pessoal de Recife a não ir votar. Deixa a esquerda ir votar e se autodestruir. Deixa a esquerda. Quem é de direita não deve ir votar em Recife. Vai pagar multa de R$3. R$3 apenas. O voto obrigatório no Brasil, né? R$3 de multa. É isso que você vai. Aqui, eu vou votar no Capitão Wagner. Mesmo sabendo que roubaram a eleição dele no primeiro turno e estão preparando a fraude para roubar a eleição dele no segundo turno. Mas eu vou lá de manhã votar, e aí o que vai acontecer? Vão roubar, porque eles precisam dar a vitória ao grupo mafioso que toma conta do Ceará há 30 anos e que tem a conivência de um senador que colocou o Senado, colocou o Ceará no mapa do Brasil. Antes eu tinha orgulho de dizer, eu vim parar no Ceará porque Tasso Gereissati colocou o Ceará no mapa do Brasil. Hoje eu tenho vergonha de dizer que um dia eu já admirei esse sujeito. É uma vergonha que esse senador de mais de 70 anos abaixa as calças para Ciro Gomes. Há muitas coisas ali por trás, envolvendo o Banco do Nordeste, BNDES. Quando eu tiver tudo em mãos, a gente revela. Mas eu vou ficar procurando, cavucando, até encontrar o meu tesouro. Não, na Bahia, todo mundo pé da vida com o carlismo. Tinha um candidato que estava correndo por fora, estranhamente saiu em quarto ou quinto lugar, que foi o César Leite, que eu também entrevistei. Um cara muito legal, muito bem preparado, estava todo mundo empolgado com a candidatura dele, aí ganha o carlista, né? Um cara lá, um candidato do carlismo, no primeiro turno. Da mesma forma que em Belo Horizonte, o Bruno estava com todo o gás, atraindo muita gente da mesma forma. Em Goiânia, o Gustavo Gayer, com muito gás. E, estranhamente, poxa vida, perdemos. Por que será, hein? Gente apoiada e apoiando o presidente Bolsonaro. Muito estranho. Técnica nazista. As pessoas estavam começando a sair. Por isso que eu lancei, anteontem, né, segunda-feira, a campanha Revoga a Lei da Máscara, presidente. A gente está de saco cheio disso. Eu digo sempre, você se sente seguro com a máscara, use, mas eu que tenho saúde, eu não sou obrigado a usar. Eu não sou obrigado. A gente tem noção do perigo, ok? De pegar qualquer gripe, porque a SARS matou muito mais gente do que o mocoronga. Mas tem gente morrendo em casa porque não consegue ir a um hospital para fazer uma cirurgia eletiva, para fazer um tratamento de câncer. Não pode ir, não vá. Eu citei um exemplo numa live aí da minha amiga Nega Pavan, que diz o seguinte, ela ficou um mês esperando uma vaga para poder fazer uma tomografia, sentindo dores homéricas no joelho, mas não podia ir. Ela não podia nem andar, nem ir. Por quê? Mocoronga. Vem aí o verão, e vem com ele zika, chikungunya, dengue, doenças que continuam matando, que tem cura com remédio barato, hidroxicloroquina, azitromicina e mais ivermectina. Eu tenho viajado esse ano muito Brasília, São Paulo 2 vezes, Brasília 3 vezes, e eu tenho tomado ivermectina.
Eu andei distribuindo comida para os miseráveis, abandonados, invisíveis, aqui na Praça do Ferreira, na capital de Fortaleza. Mais de quase 1.000 pessoas ali, abandonadas. Eu fui lá e as pessoas querendo me agradecer, apertando a minha mão. Eu sem máscara. Entendeu? A pessoa está querendo agradecer, está recebendo uma ajuda, está querendo agradecer, eu não vou deixar de apertar a mão. É um carinho que as pessoas estão querendo e eu dou. E não peguei a porcaria do Mocoronga. E se, por milagre, o presidente Bolsonaro conseguir ser reeleito, porque vai ser um milagre, a não ser que, preste bem atenção nesse parêntese, a não ser que Donald Trump e sua equipe eficientíssima de advogados comprovem a fraude eleitoral nos Estados Unidos através do Dominion e entreguem essas provas para o presidente Bolsonaro. E aí ele tem como enfrentar o perverso Barroso, o tirano do TSE. Sem isso, chance zero. Mas chance zero. Eles não toleram o presidente. Presidente, eu estive com ele, tomei um café com ele, e ele falou para mim, eu sou um homem morto. Desde quando um presidente, antes do meio do mandato, vai dizer isso para alguém? A gente sabe as expressões que ele enfrenta, porque não rouba e não deixa roubar. Eu sou brasileira, eleitora do presidente Bolsonaro. Farei campanha para ele em 2022. Mas, se as coisas não mudarem, com a ajuda americana, eu não tenho esperanças de uma reeleição. E aí o Mocoronga acaba em 2023. Eu diria, sinceramente, que uma parte de mim diz que é uma vergonha uma pessoa que compactua com isso, que usa, né, o seu viés esquerdista e não revela isso. Porque eu digo sempre nos meus trabalhos, meu nome é Regina Vilela, eu sou jornalista independente, mas eu tenho lado. Para quê? Para que quem vier buscar informação comigo vai saber que eu tenho princípios e valores morais. Sou cristã e defendo aquilo que eu acredito. Eu mostro para o meu espectador, a minha audiência, que eu tenho lado, enquanto a imprensa dissimula. Por isso perde credibilidade. E perde credibilidade a cada dia. Não adianta esse conluio agora para validar a narrativa do TSE, para validar a narrativa dos institutos de pesquisa, dizerem que agora as forças estão equilibradas, tudo voltou ao normal. Simplesmente é uma vergonha você vender o seu trabalho para roubarem o Brasil. Essa gente rouba o Brasil. O presidente fechou a torneirinha e eles ficaram pelas tampas com o presidente. Então, agiram e agem como verdadeiros partidos políticos. A falta de credibilidade deles não vai ser recuperada com essa eleição. Nós vamos continuar repetindo e repetindo e repetindo. Luiz Perverso Barroso. Barroso, teu lugar é na prisão. Vamos continuar dizendo que ele é um tirano. Vamos continuar dizendo que houve fraude. E as pessoas acreditam, porque estão vendo, porque as pessoas... Pô, eu não votei nesse cara, por que esse cara ganhou? Conheço um monte de gente que não votou, por que esse cara ganhou? Digo e repito, Covas não chegaria nem no segundo turno. Mas a trama foi pensada e trabalhada e produzida para que um software malicioso trocasse votos de A para Z, trocasse votos de Z, de B para X. E houve aí a decisão do segundo turno. E digo mais, o mesmo software foi usado para escolher representantes que jamais seriam eleitos. Trans, não tem nada contra esse pessoal. Defensores da pauta LGBTQXY, nada, nada. Mas a Tammy Gretchen ganhar 45 mil votos, cara, sem nunca ter tido uma atividade, a não ser que o eleitor de São Paulo tenha repetido a mesma estratégia que fez quando votou em Tiririca, e votou por 3 vezes. Não tinha voto. Da mesma forma que eles escolheram trans e não sei mais o que lá e tal. Todo mundo que interessava, que tem uma certa evidência na esquerda, para poder justificar a pauta, a agenda. Eu estive em São Paulo no final de semana para participar da manifestação contra a fraude na eleição.
Eu, saindo do aeroporto, eu passei na frente de uma escola municipal, estava lá o muro bem pintadinho, com grafites e tal, e o rosto de uma criança, e do lado, escrito assim, ideologia de gênero na escola. Onde estão os pais? A criança vai crescer, ela vai ter direito de escolher com quem ela dorme, mas, enquanto ela é criança, ela precisa apenas ser criança. O presidente Bolsonaro usou isso na campanha dele, alertou as pessoas. Onde estão os pais agora? O brasileiro ele tem o costume de terceirizar as suas responsabilidades. Isso tem que acabar. Só quando a gente assumir as nossas responsabilidades cidadãs, o Brasil muda. Ah, foi pouca gente na Paulista? A gente teve um momento que acho que alcançamos lá em torno de 1.000 pessoas, tanto que se fechou uma parte da Paulista ali em frente à Fiesp. Eu considerei a manifestação organizada lá pelo jovem Diogo Forjaz um sucesso. E eu fui só para dizer, eu estou aqui, mas não foi para aparecer. Eu não sou candidato a nada em São Paulo, não sou candidato a nada, nem pertenço a partido político. Só que eu acredito numa coisa, se eu digo, vai, faça, eu tenho que ir fazer também para poder estar junto, para ser parceira. É exemplo, cara. Não ia ser justo eu ter botado pilha nele, vai lá, promove, vai, faz e tal, papapá. E aí eu ficar aqui no conforto da minha varanda. Não acho justo. É do meu caráter, é do meu feitio de caráter. Estamos juntos na chuva, vamos os dois se molhar. Né? Muita gente chegou lá e disse que foi lá porque eu convoquei. Porque o Diogo, eu nem sou essa coisa toda na fila do pão, da padaria. Eu sou apenas uma cidadã que luto pelos meus ideais. Queria muito poder contagiar as pessoas com isso. É isso que eu tento fazer aqui nas minhas lives, nos meus vídeos. Vou começar a fazer vídeos curtos para poder ver se viraliza e as pessoas aprendem um pouco daquilo que eu sei sobre ética, sobre política, sobre eleições, enfim, para ver se as pessoas entendem. Eu digo sempre que eu não sou bolsonariana, eu não sou bolsonarista, eu não sou bolsominion. Eu sou uma eleitora comprometida com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Tanto que me candidatei em 2018. Me candidatei porque eu achava que era a única maneira de eu conseguir votos para ele. Sair por aí dizendo, olha, eu sou jornalista, eu sou mulher, você acha que eu ia votar num cara que não valorizasse a minha pessoa? Você acha mesmo? Consegui 2.988 votos em 148 municípios do Ceará. Eu achava que só ia receber assim os votinhos dos amigos. A resposta veio exatamente nisso, no meu discurso ser verdadeiro. Eu não quero holofote, eu quero ajudar o Brasil a evoluir como um país responsável pelo seu país. Brasileiros com responsabilidade, parar de terceirizar. As pessoas elegeram um presidente, terceirizaram para ele resolver o problema. Por isso ele enfrenta essas dificuldades todas, sozinho. O povo não vai para a rua. E aí, quando o povo estava indo para a rua, por menor que fosse a quantidade, eles fizeram uma coronga, né? A fraudemia. E aí, colou todo mundo em casa, todo mundo escondido.